eu vou ter muita dificuldade de fechar o meu perfil nutricional dessa dieta. Eu não vou conseguir, né, com, por exemplo, uma sobrecoxa de frango com pele, por exemplo, que é um corte mais gordo, né, tem mais Uhum. gordura, fazer uma dieta com baixa gordura. O que é mais importante levar em consideração na hora de uma formulação de um alimento caseiro? Eu acho que o ponto principal, e é uma grande vantagem que um alimento caseiro traz para a gente, é a individualização. Né? É possível que a gente faça alimentos caseiros que são mais genéricos, digamos assim, não tem problema nenhum nisso, mas o alimento caseiro, no geral, a gente usa muito para aqueles pacientes até que você citou, né? Ele tem uma doença, às vezes ele está inapetente, então a gente vai fazer algo bem individual. Então, acho que um ponto importante é a gente avaliar esse paciente de maneira individual, e com base nisso, o primeiro ponto é a gente determinar qual que é o perfil de nutrientes que esse alimento deve ter. Né? Então, quanto que eu quero, por exemplo, de proteína, quanto eu quero de gordura, de potássio, enfim, de qualquer nutriente que seja importante naquela fase de vida, dentro, claro, dos essenciais, ou até mesmo alguns que não são essenciais, mas que a gente quer acrescentar naquele momento. Então, e aí, determinando esse perfil nutricional, aí sim a gente vai escolher os ingredientes. Né? Porque eu acho que, e não o contrário, às vezes as pessoas querem escolher o ingrediente primeiro e aí depois ficar adaptando ou suplementando o que está faltando. No geral, eu prefiro fazer o contrário. Né? A gente primeiro determina aquele perfil de nutrientes e aí a gente encaixa. Porque, por exemplo, se eu quero uma dieta que seja, vou fazer, por exemplo, um manejo clínico de alguma doença que o animal não pode ingerir muita gordura, né? Então eu quero uma dieta com baixa gordura e, por exemplo, uma proteína alta, né? Se eu escolher uma proteína de origem animal que é rica em gordura, eu vou ter muita dificuldade de fechar o meu perfil nutricional dessa dieta. Eu não vou conseguir, né, com, por exemplo, uma sobrecoxa de frango com pele, por exemplo, que é um corte mais gordo, né, tem mais Uhum. gordura, fazer uma dieta com baixa gordura. Né? Então, primeiro eu preciso determinar o perfil, porque ele que vai dizer qual é o tipo de ingrediente que vai caber melhor ali. Né? Então, eu acho que isso é bem importante, né, como um ponto de inicial, assim, né, para a gente fazer esse tipo de alimento. A gente já comentou aqui em outros episódios o perfil, né, a quantidade de nutrientes que tanto o cão quanto o gato eles precisam ter, né, para a gente considerar aí que se eles estiverem todos balanceados, o animal está nutrido. Então, gira aí em torno de 44, 46 nutrientes aí de acordo com a espécie. Né, que também tem essa diferença entre as espécies, o cão, né, uma espécie extremamente diferente do gato, né, em questão fisiológica, morfológica, alimentar. É, e em relação aos ingredientes, né, que na verdade é a matéria-prima ou o insumo que fornece os nutrientes, existe um número ideal que a gente deve utilizar nessas formulações caseiras? Na verdade, não existe uma regra, né? Depende muito do caso. Então, não é que a gente tem assim, por exemplo, tem que ter 10, 20, 30, 5 ingredientes, né? Não existe uma regra. No geral, a gente escolhe aí pelo menos de 5 grandes grupos, né? E aqui eu acho que é importante a gente dizer que quanto mais ingredientes, mais complexa fica essa dieta. Então a gente também já conversou um pouquinho sobre, né, a dificuldade, tem que pesar tudo separado, porcionar. Quanto mais ingredientes a gente tem, mais difícil fica esse preparo. Então, assim, eu gosto de fazer dietas, por exemplo, que tenham menos ingredientes. Eu acho que é mais simples o preparo, principalmente se o tutor vai fazer, né, o responsável vai fazer em casa. Então, eu tenho essa preferência, mas não é que tenha uma regra. Né? Então, no geral, a gente escolhe desses 5 grandes grupos. Então, a gente precisa de uma fonte de proteína, né, e aqui entram as proteínas animais, proteínas vegetais, né, uma fonte de carboidrato, apesar aí de não, né, a gente não ter digamos assim, ser essencial, isso é debatível, né? Polêmico, acho que fica para outros episódios também, né? Mas a gente utiliza a fonte, os cães e gatos eles costumam gostar, eles aproveitam bem, e é um jeito também da gente deixar mais em conta essa dieta caseira, porque é uma dieta que tem um custo relativamente alto em relação a alimentos comerciais, né? Então a gente usa também uma fonte de fibra, e aqui ela pode ser uma fonte vegetal, ela pode ser uma fonte concentrada, ela pode ser, por exemplo, um psyllium, uma aveia, ou vegetais, abobrinha, brócolis, enfim, né, algo que caiba aí. Uma fonte de gordura, né, então geralmente a gente tende a usar óleos vegetais, ou pode ser uma mistura de óleos vegetais e óleos animais, né, gorduras animais, e uma fonte de vitaminas e minerais que seria nosso suplemento.
né? Aí me pergunta, fala, nossa, dá para fazer sem suplemento? Dá para fazer com mais ingredientes? Né? Eu posso utilizar duas fontes de proteína, por exemplo, uma víscera e uma proteína principal? Pode, né? Mas lembrar que cada vez que a gente vai, né, acrescentando um ingrediente, vai ficando mais difícil de preparar. Né? Em relação à suplementação, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Alemanha, né, no setor da Universidade de Munique, da faculdade de veterinária, que era só voltado para dietas caseiras, né, e eles acabavam fazendo algumas dietas que não tinham a suplementação. Né? Então, assim, na teoria é possível, mas são dietas que têm 20, 30, tinham 35 ingredientes. Né? E eu fico pensando assim, é muito complexo, né? E alguns ingredientes difíceis de achar e que vão quantidades muito pequenas, né? E acaba encarecendo muito a dieta. Então, assim, se for me perguntar hoje, a gente não recomenda dieta sem suplementação, então a suplementação ela é importante, né? E aí a gente tem opção comercial, a gente tem opção manipulada, então ela acaba caindo num desses grandes grupos aí de ingredientes que a gente escolhe.